Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal Agrônomo Vertical. Você já ouviu falar em uma desordem do tomateiro chamada fundo preto? Fundo preto ou podridão apical é uma desordem nutricional que aparece nos frutos. Em geral, é consenso que o fundo preto é causado por deficiência de cálcio. No entanto, muitos produtores, mesmo fazendo a adubação adequada com cálcio, seja via calagem, seja via fertirrigação, ainda assim observam a incidência do fundo preto em seus plantios. Isso ocorre porque o nitrogênio, que também é um dos nutrientes essenciais para as plantas, pode apresentar uma interação negativa, nós chamamos de antagonística, com o cálcio. Existem duas formas com que a planta absorve nitrogênio. Uma forma que nós chamamos de oxidada, que é o nitrato, NO3-, e uma forma que nós chamamos de reduzida, o amônio, ou NH4+. O amônio está presente, por exemplo, no sulfato de amônio, no MAP, que é o monoamônio fosfato, ou no nitrato de amônio. Já o nitrato está presente no nitrato de cálcio, no nitrato de amônio ou no nitrato de potássio. Geralmente se recomenda que não se utilize mais do que 15% do nitrogênio na forma amoniacal, exatamente para se evitar a ocorrência do fundo preto naquelas variedades que têm susceptibilidade ao problema. Em geral, variedades com frutos mais compridos, como tomate italiano ou saladete. Nós devemos lembrar que o cálcio, assim como o boro, é um nutriente que é absorvido de forma passiva e via fluxo de massa pela planta. O que é o fluxo de massa? Fluxo de massa significa que a planta absorve o cálcio quando ela absorve água. Se houver qualquer fator no ambiente que impeça ou diminua a absorção de água pelas plantas, isso pode afetar a absorção de cálcio e causar o fundo preto. Por exemplo, longos períodos nublados, excesso de umidade sobre as folhas, sombreamento das plantas. Como o cálcio é absorvido via fluxo de massa, depende muito da disponibilidade de água do solo ou do substrato. Dessa forma, o produtor deve garantir que haja uma disponibilidade adequada de água via irrigação ou fertirrigação para a planta. O fornecimento inadequado de água em quantidades menores ou maiores do que a planta precisa também podem causar o fundo preto, mesmo que a disponibilidade de cálcio esteja adequada. A primeira medida a ser tomada para se evitar o fundo preto ou podridão apical é garantir uma adequada nutrição de cálcio. No campo, a nutrição de cálcio é feita principalmente via calagem. O calcário é o carbonato de cálcio, é a principal fonte de cálcio para as plantas. A quantidade de calcário a ser aplicada vai depender da análise química do solo. No caso de tomate em cultivo protegido, geralmente se faz a nutrição de cálcio via fertirrigação. Devemos lembrar, nesse caso, que do total de nitrogênio fornecido à planta, não mais do que 15% deve ser feito na forma de nitrogênio amoniacal, ou seja, na forma de sulfato de amônio ou de monoamônio fosfato, MAP. O fundo preto não tem cura. Aqueles frutos que já foram afetados, que já demonstram a desordem, não tem volta. O que se pode fazer de imediato, uma vez que apareça o fundo preto, é uma pulverização foliar com nitrato de cálcio ou com alguns fertilizantes que contêm cálcio e boro, sempre seguindo a recomendação da bula, de concentração constante na bula. Posteriormente, identificar qual é a causa do fundo preto. Se for uma dose inadequada de cálcio, tentar corrigir, seja no solo, seja na fertirrigação. Se for um sombreamento ou a nebulosidade, tentar criar as condições para que a luz
chegue nas quantidades adequadas na planta. Se for o excesso de umidade em casa de vegetação, tentar melhorar a ventilação para que o ar circule e seja retirado aquele excesso de umidade de sobre as plantas para que ela possa transpirar e absorver o cálcio. Então nós vamos ver aqui um fruto com fundo preto. Esse é o fundo preto, ou podridão apical. Esse fruto, depois de afetado pelo fundo preto, não tem mais valor comercial. O produtor deve lembrar que a adubação não é adivinhação. Então, para evitar problemas como a podridão apical ou fundo preto, de que nós falamos hoje, deve-se fazer, primeiro de tudo, uma adubação adequada. E a adubação, ela só tem como ser feita de forma correta a partir de uma recomendação feita com base na análise química do solo. No caso de cultivo de tomate em ambiente protegido, em que o fornecimento de nutrientes é feito via fertirrigação, é necessário conhecer a quantidade de nutrientes requerida pelas plantas e fazer a fertirrigação baseada nessa quantidade. Gostou desse vídeo? Quer ver mais conteúdo relacionado a esse tema? Dê o like, se inscreva no canal e aperte o sininho. Obrigado!